pessoas. Então, vamos começar efetivamente a aula de hoje. O objetivo dessa aula, então, por que eu fiz essa aula, né? Eu fiz essa aula porque eu comecei, quando começaram a falar das mudanças da norma, eu procurei muitas informações sobre a norma e eu achei pouco, né? Então, eu resolvi, é uma coisa que estava me incomodando, e eu falei, eu acho que deve ter muita gente na mesma situação, e eu gosto muito disso, vocês já sabem, então eu vou... Esse é o motivo. Eu fiz essa aula porque eu achei que estava faltando alguma coisa mais profunda sobre o tema, que é um tema que deixa todo mundo, assim... Qual é a palavra? Eu acho que eu achei uma palavra. A palavra é assustada. As pessoas estão assustadas com a nova norma 17.025, tá bom? Então, esse é o objetivo da aula. Bom, acho que a maioria das pessoas me conhece, mas eu vou me apresentar rapidamente. Maria Helena, todo mundo já sabe. Eu sou formada, né? Eu tenho graduação em biologia e eu trabalho em laboratórios há 30 anos. E em 1999, eu tive a oportunidade de conhecer a então ISO Guia 25. E foi um choque para mim, porque eu achei tão difícil, tão complicado. E eu até falei, nunca mais eu quero trabalhar com isso. Só que acabou que a vida me levou para esse caminho. E hoje já vou fazer 18 anos de experiência com a implantação da ISO Guia 25, que hoje, né, é ISO 17.025. E esse mês, agora de novembro, vai passar a ser ISO Guia 17.025-2017. E então eu comecei no serviço público, eu era gerente de qualidade do Laboratório Central de Saúde Pública de Minas, e lá nós conseguimos acreditação, aí na época, em 2007, nós fomos o primeiro laboratório de saúde pública acreditado no Brasil, LACEN, e eu fui aprendendo muito com as questões do serviço público, e como o serviço público ele deu certo, as pessoas começaram a me chamar para perguntar o que a gente fazia lá. E com isso, né, aí começa a minha história, e hoje eu estou 100% dedicada à minha empresa, que é uma empresa de consultoria e treinamentos. E em 2015 eu resolvi levar uns treinamentos para a internet, comecei a estudar a internet, fiz aquele congresso maravilhoso, que eu não pude repetir em 2017, mas eu vou repetir em 2018, é uma questão assim, uma meta pessoal. E, enfim, hoje eu faço parte do banco de avaliadores da Coordenação Geral de Acreditação, a CEGECRE, né, do Inmetro, e ajuda assim, né, eu trabalho em parceria com alguns laboratórios, e eu e a minha equipe, eu tenho uma equipe, nós participamos da construção aí do processo deles, enfim. Então, só para contar para vocês que eu tenho uma certa experiência aí de 30 anos no laboratório, vou contar mais, porque senão vocês vão descobrir que eu vou fazer 50 anos agora. Então, é melhor parar por aqui. Ok? E como que eu pensei nessa aula, né? Eu peguei a FDIS, depois eu vou falar um pouquinho para vocês ali no slide, e destrinchei a norma toda, coloquei tudo, assim, o que eu já tenho aprendido, o que eu tenho ouvido as pessoas falarem, as pessoas, principalmente o pessoal da CEGECRE, ok? E fui pontuando no slide, né? O slide não é pequeno, é um slide grande, tá, gente? É uma aula extensa, uma aula pesada. Eu faço de tudo para a aula não ser cansativa, mas ela é. Mas eu acho que quem está aqui, em plena véspera de feriado, uma hora dessa, é porque está afim de saber. E eu me dediquei para passar tudo que eu sei para vocês a respeito disso nesse momento. Nós teremos um workshop de avaliadores a partir desse mês de novembro. A CEGEC está organizando na Inmetro, e após esse workshop é que as políticas de transição da CEGEC vão ser apresentadas. Então, tem muita coisa que nós também não sabemos, coisas que eu também não sei. E quando elas aparecerem, eu vou explicar para vocês. Tá? Bom, e antes de partir para a aula em si, eu quero contar para vocês o seguinte: o workshop, essa aula não é um workshop. Essa aula é
o lançamento do workshop. Esse workshop, o que esse workshop vai ser? Isso que eu quero contar para vocês antes de partir para a parte chata da aula. O workshop, eu tenho visto essa modalidade em outras áreas do conhecimento, mas na nossa área eu não vi, assim como eu nunca tinha visto congresso. O workshop, eu montei, né, 4 aulas gravadas, tá? 4 aulas gravadas sobre temas da 17.025 que são novos. Por exemplo, eu montei uma aula sobre gestão de riscos, uma aula sobre rastreabilidade metrológica, uma aula sobre controle interno da qualidade, externo, porque são aqueles itens que a norma mais mudou, assim, que ela trouxe mais coisas. E também montei um roteiro, né, uma aula roteiro de como migrar de uma norma para outra. Então, esse workshop ele vai ser em dezembro, tá? Ele está programado para ser publicado na segunda semana de dezembro, acho que é na semana do dia 5. E aí, essas 4 aulas gravadas, elas estarão disponíveis durante, se não me engano, 10 dias ou 8 dias, aí depois eu conto para vocês por e-mail, para você ler e para você assistir quantas vezes você quiser. E neste workshop também, nós vamos disponibilizar algum material, sabe? Por exemplo, que eu já posso dizer, nós vamos disponibilizar um e-book de gestão de riscos, de como aplicar um modelo, quer dizer, o nosso modelo de gestão de riscos no seu laboratório, ele vai servir como uma referência. Também vamos deixar modelos de documentos editáveis para atender a norma. Então, eu acho assim que o workshop vai ser muito legal. Estou trabalhando com muito carinho nele. E ele vai ser em dezembro. Então, nós temos o mês de novembro para finalizar, preparar, divulgar. Mas vocês que estão aqui, né, comigo, são as primeiras pessoas que vão ficar sabendo. E vocês fiquem atentos à sua caixa de mensagem, que a gente vai comunicando para vocês por e-mail. E as pessoas que têm Gmail, que têm Hotmail, às vezes as nossas mensagens vão para o spam, vão para a caixa de... Como é que chama? Da atualização. Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Ai, meu Deus, completamente travado. Imagem travando. Mas vocês estão me ouvindo? O vídeo está travando, mas eu acho que é por conta da conexão, né, gente? Mas vocês estão me ouvindo? Eu acho que isso é o mais importante. O vídeo está melhor. A imagem está travando. A conexão não está boa. Será que é a minha conexão, hein? Mas a minha conexão está 10 aqui. A conexão não está boa. Mas se vocês estiverem ouvindo, eu já vou passar para o slide. Então, acho que não vai ter muito problema. Normal, ouço bem, perfeito, imagem, som, ok. Então, pessoal, o workshop, tá? Fiquem atentos que nós vamos liberar as inscrições para o workshop na segunda semana de novembro. E vai ter... eu espero que ele tenha bastante adesão, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que no final dessa aula eu vou deixar um link para vocês baixarem o PowerPoint aqui, que eu vou usar. Porque são muitos slides, não são aqueles slides divertidos, mas ele tem tudo que eu vou falar aqui e eu acho que vocês não vão achar um slide desse por enquanto por aí. Então, eu vou deixar aqui no final da aula e também eu vou mandar amanhã para o e-mail, amanhã não, sexta-feira, para o e-mail de vocês, o link para vocês baixarem o PDF dessa aula, tá bom? Então é isso. O workshop está lançado, vocês fiquem atentos, prestem atenção nos nossos vídeos, nos nossos e-mails para vocês se inscreverem. Vocês vão poder baixar os slides e agora respira, vamos colocar os slides, tá bom? Vai dar certo, hein? Dando certo, vocês me avisem, por favor. Vou ficar de olho no chat aqui também, tá, gente? Se tem alguma zebra. O importante disso, eu acho que vocês me ouçam bem. Se vocês me ouvirem bem, eu acho que detalhes da versão. Não preocupa não, que vocês vão ganhar o slide. Bom, qual que é o status da aprovação da norma, tá? Ai, Ailton, você está me fazendo rir.
Ai, gente, tem gente que não está ouvindo, tem gente que está ouvindo. Tá no slide inicial, ok. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguindo e depois é para estar no slide. Ok. Agora vai, agora sim. Então vamos lá. Eu vou falando, então eu vou fazer o seguinte, eu vou saindo, eu vou falando. Aqueles que não estiverem ouvindo e tudo, eu vou pedir licença para ir seguindo e depois eu mando a gravação para vocês, tá? Pode me mandar um e-mail e eu gravo e mando para vocês, mas eu vou aproveitar aqueles que estão ouvindo para seguir com a aula, tá? E tem o YouTube também, se de repente vocês conseguirem ver no YouTube, a gente volta depois só para os comentários. Bom, qual é o status da aprovação da norma? Em 12/7, o grupo Isocasco WG44, que é o grupo que estudou e fez as mudanças da 17.025, decidiu que haveria uma versão FDIS da norma, ou seja, a norma, ela já nessa versão não tem como mudar, é só uma espécie de votação que a ISO faz. Então, a norma, isso que eu vou falar para vocês, ela é realmente como ela vai ser. Então, essa votação começou em agosto de 2017, e se você for no site da ISO, você vai ver que ela está planejada, né? A ISO já programou para a publicação dessa norma agora em novembro. Então, hoje é dia 1º de novembro, você pode ter certeza que esse ano esse mês nós vamos ter norma nova publicada na ISO. Segundo as informações que eu tenho, a BNT costuma publicar um mês depois. Então, creio que a BNT terá essa norma publicada agora em dezembro, tá? Vamos lá. E a SEGECRE? A maioria dos laboratórios, né, estão acreditados, muita gente pleiteando a acreditação já na norma 17.025/2005, e então eu vejo que as pessoas estão nervosas, sem saber o que vai acontecer. Será que a norma mudou em 2018, eu vou ter que aplicar em 2018, logo no início? Então, a SEGECRE, ela liberou algumas questões já a respeito da transição. Por exemplo, ela vai dar 3 anos após a publicação da norma para as acreditações migrarem 100% de 2005 para 2017, tá? Para os laboratórios que forem avaliados, que começarem já, né, a serem avaliados na nova norma, a primeira avaliação eles vão ter 180 dias. Hoje nós temos 60 dias, né, para tratar as não conformidades. Ela vai dar 180 dias, em 2019, 120 dias, né, e quando chegar em 2020, no final da transição, não tem mais norma 17.025 mais para aqueles laboratórios que estão na SEGECRE. A equipe da SEGECRE também orientou que eles vão, também nos informou, na verdade, que eles vão publicar um documento orientativo. O que vai acontecer com esse documento? Nesse documento, eles vão falar da correlação dos itens da 17.025/2005 com a 17.025/2017, vai dar esclarecimentos das mudanças, né, a respeito do que mudou em relação a 2005 para 2017. Esse documento também vai trazer comentários e orientações para quem tiver com o sistema, né, quem já tiver acreditado ou pleiteando, aqueles docs SEGECRES que no site do Inmetro, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, e aqueles que são acreditados com certeza já viram, tá? E esse documento também, há uma promessa que ele fará vínculo entre os documentos da SEGECRE e os outros aspectos pertinentes. Então, assim, estamos todos esperando ansiosamente a publicação desse documento orientativo da SEGECRE. Então, vamos lá. Mudanças. Com relação às mudanças,
Eu fiz, assim, um inicial. Eu tenho que falar para vocês que eu já assisti algumas palestras, eu vi muito material na internet, né? Mas a base da minha palestra está nas orientações da SAGEP, ok? Então, vamos lá, mudanças. Tomando uma aguinha aqui. Mudanças gerais, né? É uma questão muito importante, gente. A norma, ela foi simplificada. Parece até estranho, porque vocês vão ver que de requisitos 5.4, dos requisitos 4, requisito 5, ela passa de 4 para 8. No entanto, os requisitos estão mais simples, tá? Ela eliminou requisito de política, assim, quase não tem política. Ela reduziu bastante requisitos de procedimentos. E a 17.025/2005, ela é uma norma muito prescritiva. Ela, né, por exemplo, ela fala lá que as funções do gerente técnico, do gerente da qualidade, têm que estar descritas no manual da qualidade. E eu já tive, em momentos de auditoria, uma não conformidade, porque nós tiramos do manual e colocamos no manual de cargos. Então, ela é muito prescritiva. Essa não, ela está vindo com um foco, tá, no resultado. O que se espera é a implementação do requisito e não ficar seguindo aquelas regrinhas. Vocês vão ver, não sei se todos já tiveram oportunidade de ver a norma, mas ela tá bem mais fácil de ler. A norma antiga, olha que eu gosto muito da 2005, acho que é uma das melhores normas. Só que ela, assim, você vai e volta, vai e volta. Essa não, essa é como se ela tivesse uma linha, sabe? Uma linha de pensamento, ok? Outra questão, abordagem do processo. Hoje, a norma nova, ela vai ter um foco no desempenho e no resultado do processo, ao invés da descrição prescritiva, ou seja, isso tudo, tá, pessoal? A SAGEP vai dar orientações para a gente, mas, no geral, espera-se resultados e não simplesmente cumprimentos de requisitos. Você precisa ter isso escrito naquele lugar que está escrito. Eles querem ver o desempenho do laboratório. Então, a lógica vai mudar bastante, ok? Mas ela está mudando para melhor. Eu tenho certeza que a norma está mudando para melhor, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um quadrinho que mostra os requisitos da 17.025/2005 e os itens, né, os requisitos da 17.025/2017. Então, vocês vão ver lá, objetivo, campo de aplicação, referência, termos e definições. Depois, antes nós tínhamos requisitos de gestão, agora nós temos requisitos gerais, de estrutura, de recursos, de processos e de gestão. Ou seja, a nova reestruturação da norma pega esses dois requisitos e distribui entre esses 4 requisitos, né? Porque até o 3 está tudo bem. Vocês vão ver também que ela, nessa versão 2017, ela fala de alguns conceitos, eu acho muito legal. E os anexos dela também mudaram, tá? Esses anexos estão muito mais didáticos. Eu gostei muito, muito mesmo, tá bom? Então, essa nova carinha da norma. Uma outra coisa que foi colocada nessa norma, e que eu achei importante colocar para vocês aqui, são as formas verbais que são utilizadas nessa norma. Então, na 2005, né, na 17.025/2005, que ainda é vigente, né? Nós estamos tratando como se ela não tivesse mais, mas ela ainda é vigente, ela fala sempre assim, o laboratório deve. Nessa norma, eles colocam 3 formas diferentes de falar. Deve indica um requisito, ou seja, o requisito tem que ser cumprido. Convém vai indicar uma recomendação, ou seja, você pode ou não utilizar. E o pode indica uma permissão, ou seja, de repente aquele requisito, ele não se aplica àquele laboratório, então ele é um pode, e na hora da avaliação, o seu avaliador, né, ou você com a sua equipe vão definir se pode, se não pode, se deve, enfim. O deve indica requisito, você sabe que o requisito sempre tem que ser cumprido,
ok? Então, também eu achei interessante essa mudança aí de vocabulário. Ela está trazendo no corpo, lá na introdução dela, alguns conceitos. São esses aqui, ó, imparcialidade, reclamação. Ela vem com esse conceito de comparação interlaboratorial que já existia e o intralaboratorial, que a gente não via mais. Fala de ensaio de proficiência, fala de laboratório, regras de decisão, verificação e validação. Então, claro, eu não vou aqui, na nossa aula, falar de todos os conceitos, né? Mas eu peguei um conceito, que é o conceito de laboratório. Então, hoje ela fala que laboratório é a organização que realiza uma ou mais das seguintes atividades. Então, ela realiza ensaio, calibração e amostragem. Amostragem associada, claro, a um ensaio ou uma calibração subsequente. E no contexto da norma, ela virá falando muito assim de atividades de laboratório. Então, quando a norma fala atividades de laboratório, ela está falando seja de ensaio, seja de calibração, seja de amostragem. Então, antes a amostragem ela era vista meio fora do laboratório. Então, hoje a amostragem faz parte do laboratório. E eu estou acreditando, né, gente, que isso vai mexer com a vida de muito laboratório por aí, que às vezes, né, terceiriza a amostragem, enfim. Eu sei que em Minas tem até uma legislação aqui, mas nós vamos pular essa parte. Mas eu acho que esse item aí vai dar um pouquinho o que falar. E eu vou repetir várias vezes durante essa aula que essas questões todas serão apresentadas no workshop dos avaliadores, que vai acontecer agora no mês de novembro, 2 em novembro e 1 em dezembro. E eu vou participar do último de novembro, no final de novembro. Então, quem sabe eu faço uma live dessa em dezembro para contar para vocês as novidades. Vamos ver, ok? Bom, se vocês estão caladinhos, eu estou acreditando que está tudo bem, né, gente? Vamos lá. Bom, vamos falar dos requisitos gerais. O que eu fiz? Eu peguei o requisito geral, né, 2017, e comparei com a 17.025 para ver quem é quem, né? Aqui no requisito geral, o tema 4.1, imparcialidade, ele é tratado na 17.025 no item 4.1. Lá na 17.025 2017, aí olha para você ver quantos itens, né? Ele é tratado 4 itens, ok? Então, isso já é a primeira novidade. A imparcialidade está com um peso muito forte nessa norma agora. Essa é uma mudança que os laboratórios vão precisar fazer, né? Essa é a primeira adequação, assim, no seu sistema de gestão que vocês vão precisar fazer, tá? Nas questões de imparcialidade. Então, lá a norma fala que o laboratório deve identificar os riscos à imparcialidade e demonstrar como elimina ou minimiza tais riscos. Aí é a tão famosa gestão de riscos que está todo mundo falando. Já tem gente entrando em desespero, mas não é para entrar em desespero, porque não é nada complicado, mas as questões da imparcialidade, então, o laboratório vai ter que identificar os riscos à imparcialidade. Outra questão que não tinha no anterior, né? A gerência do laboratório tem que estar comprometida com a imparcialidade. E ela deve demonstrar também como ela minimiza os riscos à imparcialidade. Então, não vai ter muito como fugir. Então, é um item assim que a norma pegou bastante pesado, tá? O outro item é o 4.2, é a confidencialidade. Confidencialidade na 17.025 fala em confidencialidade no 4.1, também no 4.7, eu não sei porque eu não pus no slide. E aqui ela vem falando de confidencialidade em vários itens. No caso aqui, 3 itens. O que ela fala basicamente, tá, gente? Lá na frente vocês vão ver que eu vou copiar a norma porque a mudança foi completa. Mas aqui eu tô falando só as coisas mais importantes. O laboratório é responsável pela gestão da informação confidencial por meio de compromissos legalmente exigíveis, né? E interessante disso aqui, e isso aqui também é uma questão que a gente vai ter que saber muito da SEGEC, ele deve informar ao cliente sobre as informações que ele pretende colocar em domínio público.
Então, o que será que a ISO está falando em relação a isso, né? Quais as informações do cliente que ele pretende colocar em domínio público? Talvez um trabalho, uma pesquisa, enfim. Esse é um item que nós vamos ter que discutir muito sobre eles no workshop. E vocês vão ter que repensar isso lá no seu laboratório, né? Vocês colocam o seu trabalho em domínio, a informação do seu cliente em domínio público? Se não coloca, não precisa nem preocupar, né? Bom, aí o requisito 4, o requisito geral, foram só esses 2 itens, nós vamos passar para o requisito 5, que são os requisitos de estrutura. Então, os requisitos de estrutura, né? O 5.1, ele engloba todos esses outros itens aqui da 17.025/2005, pra vocês terem uma ideia. Eu fiz essa tabelinha pensando assim, para vocês verem como que a estrutura da norma, ela mudou completamente. A estrutura mudou completamente. Foram inseridas poucas, assim, exigências. Tem muita novidade, mas a estrutura realmente, ela foi totalmente... É como se ele tivesse pegado os itens da norma, jogado para cima e depois foram separando. Ok? Então, por exemplo, no 5.2, o laboratório deve identificar a gerência que tem a responsabilidade geral pelo laboratório. Gente, foram excluídas as figuras dos gerentes técnicos e gerente da qualidade. A norma não está citando mais gerente técnico e gerente da qualidade. Isso deu uma confusão danada no encontro lá dos avaliadores do Dia Internacional da Acreditação, lá no ENOAC. E então ela só quer saber que tem uma gerência. É claro, quem implanta laboratório, quem gerencia laboratório sabe que não se faz qualidade sem pessoas responsáveis por isso. Agora, não há mais a exigência de ter a figura do gerente técnico e a figura do gerente da qualidade, tá? Então, essa novidade, ela deixou as pessoas um pouquinho assim de cabeça quente. Tem muita gente que usava os itens da norma até para fazer pressão na alta direção, para liberar a gerência, né? Enfim, infelizmente, o gerente da qualidade perdeu, né? Os gerentes perderam aquele status. E aí, cada empresa agora vai ter que se organizar para definir as funções, porque ela fala que ele tem que ter, essa pessoa tem que ser responsável pela gestão, pela manutenção, quer dizer, tem que ter alguém responsável, sim. Alguém vai ter que responder, o sistema não anda sozinho. Só que agora o que eu ouvi de pessoas que participaram do grupo Isocasco, né, que participaram das reuniões internacionais, é que a ideia é tirar das costas do gerente da qualidade toda a responsabilidade sobre o sistema de gestão. Porém, são ideias. O que a gente tem de concreto é isso aqui, tá? Então, um abraço para os gerentes. E vamos lá pensar como vamos resolver, como que isso vai ficar, né? Outra questão, o laboratório, ela fala o seguinte, que o laboratório deve definir e documentar o conjunto de atividades do laboratório, para as quais ele está em conformidade. E ele deve declarar conformidade somente para as atividades que ele realiza. Então, gente, ele não cita mais manual da qualidade. Não tem manual da qualidade mais na norma, ela não exige o manual da qualidade. Agora, é claro, você não precisa, porque a norma chegou, derrubar tudo. O que eu sempre falo é o seguinte, você tem que atender minimamente os requisitos da norma. Agora, se você quiser ir além dos requisitos, você pode ir à vontade. Inclusive, a estrutura que já está pronta, ela não pode ser, de repente, derrubada, porque tem muitas informações. Terão muitas informações naqueles documentos. Então, por isso que vocês vão ter 3 anos, né? Todos nós teremos 3 anos de transição.
Tem uma perguntinha aqui, eu vou responder rapidamente. Sim, nós teremos um certificado no final da aula que vocês vão receber por e-mail, tá? Na sexta-feira. Continuando. Então, não cita manual da qualidade e também a política da qualidade, ela cita. Mas não tem mais aqueles 5 itens que a gente era obrigada a falar, não, sabe? A política da qualidade, ela tá mais aberta também. Vamos seguindo. Eu olho o chat, eu me distraio às vezes. O 5, o 6, agora o item. Peraí só um minutinho, acho que eu passei muito. Isso, não cito manual na qualidade. E ali tem, né? Lá nesse item, vocês vão ler na norma, tá? Lá nesse item ele vai destrinchando. O que eu fiz na aula? Eu peguei aquelas partes que são mais críticas, aquelas mudanças mais contundentes, porque senão a gente ia ter um curso da própria 17.025 aqui. O item 6, ele vem falando de pessoal, instalações, equipamentos, rastreabilidade metrológica, produtos e serviços. E aí, a comparaçãozinha que eu falei para vocês. Sim, Márcia, certificado, sim, nós vamos mandar esse certificado por e-mail, tá? Voltando aqui para o pessoal, a norma fala, ela vem falando que todo o pessoal de laboratório, seja ele interno ou externo, que possa influenciar a imparcialidade, a competência, ele deve ser competente e trabalhar de acordo com o sistema de gestão. Inclui-se aí, por exemplo, os auditores internos. Tem empresa que contrata auditor interno e contrata consultores para fazer auditorias internas. Então, essas pessoas que vêm de fora, os consultores, os auditores internos contratados, eles têm que agir com a imparcialidade, ok? O laboratório também deve documentar os requisitos da competência para cada função, né? Incluindo formação, habilidade, experiência. Lá na norma anterior, ela falava que o laboratório tinha que garantir, né? E tinha que manter registros dessa competência. Aqui ela vem falando em documentar. Normalmente, quando se fala em documentar, você tem que escrever isso em algum lugar. Seja no manual da qualidade, seja no procedimento. Mas isso também nós vamos cobrir quando a SEGEC publicar lá a política, as orientações e tal, tá? Outra questão importante. Lá na norma 2005, a norma falava assim, várias vezes, o pessoal tem que ser autorizado a isso. Em geral, o pessoal tinha que ser autorizado para realizar ensaios, manusear equipamentos. Agora, publicar, documento, enfim. Agora, ela já vem trazendo aí o checklist do que a pessoa precisa estar autorizada. Quer dizer, tem que haver uma autorização na empresa para desenvolver, modificar, verificar e validar métodos. Tem que ter uma autorização. Analisar resultados, incluindo declarações de conformidade ou interpretações e opiniões. E relato, né? Análise crítica e autorização dos resultados. Então, a pessoa, para liberar resultado, tem que estar autorizada. Então, aqui a norma, o que está acontecendo com essa norma? O que eu senti, né? Que quando a 17.025 colocava uma coisa mais abrangente, a 17.025-2017, ela está destrinchando mais. E eu acho que isso vai poder ajudar muito ainda. Porque vai ficar mais fácil para quem está implantando, né? Ter o requisito. Com relação a certificados, material da aula, vocês vão ter acesso, tá? Aos slides e aos certificados. Vamos lá. Eu vou ficar respondendo, senão eu me perco, tá, gente? O item 6.3, que é a instalação e condições ambientais, ele não teve alterações relevantes. Houve, assim, alguma mudança pequena em relação à redação, mas continua aquela história de que o laboratório deve ter condições suficientes para não invalidar os resultados e evitar as questões de contaminação, enfim. Então, essa aí a gente
com esse 6.3 nós não vamos precisar preocupar. Equipamentos. O item equipamentos trouxe novidades, tá, gente? Pessoal, se eu estiver falando muito depressa, vocês me avisem aí no chat, tá? Porque eu vou sair falando, eu não estou interagindo com vocês. E vocês me chamem no chat, porque a aula é muito extensa, tem muitos slides, e se vocês não estiverem reclamando, eu vou falando, tá bom? O laboratório, nesse 6.4, a norma fala assim: o laboratório deve ter acesso aos equipamentos, incluindo, mas não se limitando, a instrumentos, softwares, padrões de medição, materiais de referência, reagentes, consumíveis. Então, ela está colocando todo mundo dentro do 6.4. E uma questão que ela fez e que ela não fazia, né, é que ela vem chamando algumas ISOs e algumas ABNTs, por exemplo. Quando ela fala em material de referência, ela chama a 17.034, né? Então, para cada assunto que ela aborda, ela indica algumas outras ISOs, alguns guias para facilitar a interpretação da norma. E isso é muito bom, né? Então, bora lá. Os equipamentos... e esse foi muito bom, gente. Esse é o seguinte. Esse item aqui, eu acho que ele salva muita gente, entendeu? Por quê? Os equipamentos de medição devem ser calibrados quando? Eu tenho visto, eu vejo sempre, seja nos laboratórios que eu vou avaliar, seja no laboratório que eu vou prestar algum tipo de consultoria, dar um treinamento, eu vejo pessoas calibrando termômetro, termigrômetro em salas onde essa temperatura e essa umidade não tem nenhum impacto. Enfim, o que acontece? Então, agora, o 6.4.6 é muito claro. Ele coloca o seguinte: a exatidão de medição, quando que eu devo calibrar os meus equipamentos? Quando a exatidão da medição ou a incerteza afetarem a validade dos resultados relatados, ou seja, essa calibração é para aqueles equipamentos que estão envolvidos com o ensaio diretamente, entendeu? Ou quando a calibração é requerida para estabelecer uma rastreabilidade metrológica de um resultado relatado, ou seja para conferir, né, para estabelecer rastreabilidade, seja para garantir a exatidão de medição, ou quando, por exemplo, a incerteza de medição, vamos supor que a calibração da vidraria tem impacto na incerteza de medição, aí sim você calibra, mas você não tem mais que ficar calibrando um termômetro que está na parede para controlar a temperatura, porque o ambiente precisa, que o equipamento, por exemplo, precisa ficar numa temperatura controlada, você não precisa calibrar o equipamento para ficar RBC para ver se a temperatura do ambiente, ok? Eu vou falar lá em rastreabilidade metrológica mais um pouquinho sobre isso. Mas então aqui eu achei esse item maravilhoso. Eu acho que tem gente gostando também. Outra coisa. Lá no 5.5.10 da 17.025, ele fala assim que quando forem necessárias verificações intermediárias para verificar o status de calibração do equipamento, deve haver um procedimento, certo? Agora ele mudou o nome, ele está chamando de checagens intermediárias para manter a confiança no desempenho. E para as checagens também tem que ter um procedimento. Então já muda também o vocabulário aqui. Pessoal, vamos deixar para fazer as perguntas depois, porque senão vocês vão ficar sem resposta. Eu queria responder muito. Anotem aí, eu esqueci de pedir para vocês anotarem no caderninho para a gente responder depois, para ninguém perder as perguntas. Eu vi grupo do WhatsApp, adoro. Eu tenho 2 que depois nas perguntas eu conto para vocês como que funciona. Bom, então quando forem necessárias as checagens, não mais verificação intermediária, porque ele está dando verificação uma outra conotação. Ok? Já chegou. Quem eu queria que chegasse.
Rastreabilidade metrológica. Eu tô morrendo de medo de ter colocado o slide sem formatação, viu, gente? Porque o título não tá bonitinho no meio do slide, mas se tiver sem formatação, vocês vão me perdoar. E depois eu corrijo o que tá formatada lá. Eu tô com medo. Mas vamos lá. Bom, essa rastreabilidade metrológica, eu vou falar eu vou ler para vocês, depois eu vou explicar. Olha o que vem a norma falando que ela não falava. Tudo que eu estou colocando assim em cores diferentes, tá, gente? É porque é o que está mudando. O laboratório deve estabelecer e manter a rastreabilidade metodológica dos seus resultados de medição. Como que a gente... Bom, vou continuar lendo. Por meio de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para uma incerteza relacionadas a uma referência apropriada. Gente, eu acho isso tão difícil de entender. Então, assim, quando eu estou dando treinamento de auditor interno, eu falo, gente, primeiro vocês têm que entender o que é rastreabilidade, mas na hora de buscar evidências de rastreabilidade metrológica, nós vamos buscar os certificados de calibração, o certificado de material de referência, dos padrões, se eles são da rede brasileira de calibração do Inmetro ou qualquer outra rede de outro laboratório de metrologia, ou até mesmo do próprio BIPM, né, que é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Bom, então, no final das contas, eu coloquei um desenho aqui, mas assim, para a gente entender o que é, então, essa incerteza, uma vai contribuindo com a outra, com uma para até chegar na sua. Então, olha só, nesse triângulo que vocês estão vendo, lá na ponta do triângulo tem as unidades do SI. Depois tem o BIPM. Lá, o BIPM, ele oferece, ele gera os padrões internacionais. A SEGEC, ou o pessoal do Inmetro, ou o pessoal, qualquer laboratório que... Vamos pegar uma unidade de medida para ficar fácil, um peso, tá bom? Então, eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu estava na quarta série, terceira série, tinha no livro de ciências um peso, né, dentro de assim, envolto por um vidro, e a professora falava que era o peso mais certinho do mundo. Então, na verdade, lá, BPM, espera-se que lá esteja o peso com a menor incerteza, né? Ou seja, a menor variação das medições. Aí vem o Laboratório Nacional de Metrologia e leva o peso dele lá no BPM, na França, e faz as comparações, né? A calibração. Então, a incerteza, espera-se que a incerteza desse padrão nacional seja um pouco maior que a incerteza do padrão internacional. O laboratório tem alguém de calibração aqui na aula, então você vai e calibra o seu peso lá no Inmetro. A sua incerteza vai ser um pouco maior que a do Inmetro e que é um pouco maior que o BIPM. O laboratório de ensaio leva o peso dele para calibrar aqui no laboratório acreditado, e a incerteza dele também será maior. E o pessoal chama assim da indústria ou chão de fábrica, quando as pessoas fazem as suas próprias calibrações, a incerteza vai aumentando. Mas então, o que seria a rastreabilidade da medição, né? É a garantia de que a sua medição, ela tem rastreabilidade ao sistema internacional. Isso é só um resuminho, tá, gente? No nosso workshop, nós teremos uma aula sobre isso. Mas eu fiz esse resuminho, e às vezes, em determinadas grandezas, não tem rastreabilidade ao SI, aí as pessoas fazem comparação interlaboratorial, né? Tem grupos de trabalho, enfim. Isso é só para vocês darem uma olhadinha. Aí, requisitos de processo. Esse também veio, como diz os meninos aqui, né? Veio bombando, né? Os requisitos de processo, ele vem misturando, né? Os itens 4, 5, o 4.3, depois o 4.10, enfim. Mas, tudo bem, a norma 17.025, vigente a 2005, né, gente? Mas nós já sabemos que alguém colocou no grupo que vai ser em janeiro que a ABNT vai publicar a nova, né? Mas, de qualquer forma, nosso trabalho aqui é focar na 2017. Bora lá.
Então, ela tem o 7.1, análise crítica de pedidos, propostas e contratos, depois, seleção, verificação e validação, amostragem. Tá vendo que os itens, não é mais estimativa de incerteza, é avaliação de incerteza. Mudou também garantia da validade dos resultados, reclamações, trabalho conforme e dados de gestão de informação, que também é novo, tá? Vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Análise crítica de pedidos, propostas e contratos, aquela parte de que o cliente tem que eles têm que ter um procedimento para definir quais são os critérios que ele estabelece para poder aceitar, né, um pedido, uma proposta, tá? Se vocês vão ver lá na frente também, se o laboratório tiver que fazer alguma avaliação de conformidade, né, alguma declaração de conformidade, o cliente tem que falar para ele qual é essa conformidade que ele espera, tá? Isso não tinha lá na outra. Então, na análise crítica de pedidos, propostas e contratos, o cliente tem que o fornecedor do laboratório tem que se comprometer, né, com o contrato de que ele vai aprovar ou não vai aprovar dentro de uma tolerância especificada. Eu vou pensar num exemplo aqui, por exemplo. Por exemplo, também é ótimo. Eu vou pensar num exemplo, vamos supor que você tem lá uma substância que o resultado, um valor normal, uma taxa seria de 20 miligramas por decilitro com uma incerteza, né? Vamos fazer uns números bem loucos, para ficar fácil de eu calcular. Com uma incerteza, 20 miligramas mais ou menos e uma incerteza de 0,1, por exemplo. Então, o cliente pode acordar com o laboratório, do próprio laboratório fazer a decisão de falar, olha, está conforme, não está conforme a uma referência. Isso tem que ser documentado. Isso é uma novidade que não tem ainda na norma. E ele cita, tá, uma ISO de como fazer a declaração de conformidade. Mas isso, na análise crítica de pedidos, propostas e contratos, não existia. Então, é uma novidade para a gente. Lá na 2005, no item 4.7, que é atendimento ao cliente, é que falava, né, que o laboratório deve cooperar com seus clientes, seus representantes, para esclarecer pedido, monitorar o desempenho. Aí esse item veio para análise crítica de pedidos, propostas e contratos. Então, nós estávamos acostumados a tratar essa questão de cooperação do cliente no 4.7, agora nós vamos tratar no 7.1.7. Então, vocês estão vendo que as mudanças, elas estão vindo muito, assim, estruturais, mas em termos de conteúdo, até agora está tranquilo. Pelo menos eu acho. Bom, a seleção, verificação e validação de métodos é o item da norma que eu acho, assim, mais pesadão, né? Aquele item que tem muita exigência técnica. Então, aquelas questões bem técnicas mudaram pouquíssimo. Vamos ver o que mudou mesmo, assim, foi crítico. Tem uma nota na norma que fala o seguinte, que o termo método utilizado antes, né, na 17.025, 2005, hoje, ele pode ser considerado sinônimo do termo procedimento de medição. Eu ouvi já algumas discussões de método, procedimento de medição, dá muita briga, muita confusão, mas enfim, agora a norma ela vem chamando de procedimento de medição o que antes nós chamávamos de método, ok? Lembrando para vocês que esse é um estudo da norma, das palestras que participei, de alguma coisa que vi na internet, mas que essas orientações mais críticas, a SEGEC ainda não liberou. A transição ainda é meio misteriosa. Depois vem esse aqui, que lá na norma, eu não sei os itens de cor não, tá, gente? Cuidado. Lá na norma, ela fala o seguinte, que o laboratório deve verificar se é capaz de realizar os métodos
e deve ter registro da verificação. Na norma anterior, lá no 5.2, ela fala em confirmação do método, que ela muda para verificação. E se o método for mudado, a verificação deve ser repetida. Quer dizer, aqui mudou só o conceito, continua a mesma lógica, né? O pessoal está perguntando se vai ter um intervalo. Ravi está perguntando. Aí eu vou perguntar para vocês se vocês querem um intervalo, mas eu acho que... não sei se vocês quiserem parar para beber uma água, para tomar um cafezinho. A gente pode fazer um intervalinho assim de 10 minutinhos também. Eu vejo como é que vai ser a resposta aí. Tá bom? 3 horas seguidas realmente é bem puxado, né? Mas talvez não chegue nas 3 horas, não. Porque como não tem interação, ninguém está fazendo pergunta ainda, aí eu consigo fechar o slide. Tá bom? Vejam aí o que vocês acham dos intervalos. Tô vendo aqui um monte de número. Ir no banheiro. Cristiane é muito engraçada. Poliana, não. Preocupa não, pessoal. A gente, na hora das perguntas, vocês dão uma saidinha, tá bom? A maioria tá falando que não quer intervalo. Então não vamos ter intervalo. Bom. Sobre validação de métodos. Todo mundo já sabe, né? Inclusive, validação está lá nos conceitos, e um conceito está bem bacaninha. Na norma anterior, ela pedia, né, procedimento, a descrição dos resultados e uma declaração sobre a validade do método, detalhando a sua adequação e o uso pretendido. Agora, ela pediu para especificar quais são os requisitos que você vai utilizar para validar, né? Porque a validação, você sabe que ela vai... aumentando ou diminuindo o grau de profundidade de acordo com o tamanho entre aspas aqui, do tamanho do tanto que você vai mexer no método, né? Da profundidade que você vai alterar o método. Então, você deve estabelecer isso no procedimento, né? E determinar também as características de desempenho dos métodos. Então, agora, validar... se validar já não era muito simples, né? Nunca foi. Agora, eles estão exigindo um pouco mais sobre a validação de métodos. Também devemos ter novidades aí, alguns doxegecros ou até mesmo NIT-DICLAS para poder tratar desse tema, que ele é árido. Eu sou bióloga de formação, então eu acho realmente validação um tema árido. E também acho que é árido porque eu vejo as pessoas reclamarem muito, né? Então, elas sentem muita dor em relação a isso. Então, amostragem. Outra coisa. Lá no 5.4, tinha um item de incerteza de medição. Agora não tem mais item de incerteza de medição, tá, gente? No 5.4. Tem um item próprio para incerteza, tá bom? Então, vamos lá. Amostragem. A amostragem também ganhou cartaz, ganhou prestígio, tá, gente? Então, ele fala que o método de amostragem deve descrever a seleção de amostra ou os locais onde essas amostras, deve falar sobre o plano de amostragem e o tratamento e a preparação da amostra, né, da substância material, para o ensaio. Porque o que ela falava antes? Ela falava assim que você tinha então um plano e um procedimento de amostragem, mas a gente não precisava descrever o plano no procedimento, né? Em geral, as pessoas faziam um desenhozinho, então agora ela está sendo mais exigente com relação a questão da amostragem, tá? Então, quem trabalha com amostragem aí vai ter que prestar atenção. Tem a NIT-DICLA, se não me engano, tá, gente? 057, que ela foi revisada recentemente. Eu não li, tá? Mas eu sei que ela foi bem simplificada. Então, eu não sei se já foi publicada, se não foi, aí se alguém souber, puder me falar aí, porque eu não lembro se ela já foi publicada. Eu sei que ela seria muito simplificada, a NIT-DICLA de amostragem, mas a norma ela está apertando um pouquinho, tá?
Manuseio de... e lembrando, né, que lá na amostragem deve estar descrito também que tratamento que você vai dar para essa amostra. Porque tinha muito essa coisa de dar o tratamento para... Um tratamento pouco atencioso, para usar um termo bacana com vocês, e isso, a Nitidicla já foi publicada, o Jean está falando aqui. Então, assim, o laboratório, a pessoa que faz a amostragem, ela vai ter que ter um cuidado maior e uma descrição maior desse processo dentro do laboratório. Bom, eu vou me ater, tá, gente? Eu não vou ficar lendo o item, não. Porque o que eu fiz? Para ficar mais fácil, eu copiei o item e colei aqui, porque vocês também vão ficar com esse material, então seria muito legal que as pessoas tivessem também, né? Até a norma nova sair, para se preparar. Então, assim, no ato do recebimento, a questão dos desvios devem ser registradas, etc. Né? Se houver dúvida, você faz contato com o cliente, aquela história que nós já sabemos. Aí, esse item aqui também foi um item que eu via muita dúvida dos laboratórios, que ele fala assim, vou dar um exemplo, eu tenho um cliente, né, no Pará, e que no Pará às vezes leva 2 dias de barco, tem gente do Pará aqui, vai poder me confirmar comigo. Às vezes a amostra, ela tem que ficar, sei lá, 12 horas e ela fica 24 horas. Às vezes as amostras chegam numa temperatura fora da temperatura adequada para o método, e aí os laboratórios ficam muito assim, perdidos sem saber o que fazer. Aí a norma vem e dá um alento, tá? Gente, o curso de incerteza, e depois eu conto para vocês o que eu penso de cursos de incerteza, tá bom? No final. É o Vitor quer saber. Depois eu te conto, Vitor. Mas eu não dou curso de incerteza online de jeito nenhum. Isaac. Né, Isaac? Lá no Pará é assim. Aqui em Minas também, nós temos 853 municípios. Então, é muito difícil, né? Para a gente, às vezes, chegar na hora. Aí a norma vem com esse item que eu achei que ele ficou bom para as pessoas que tem esse problema, que ela fala assim, né? Quando o cliente requerer que o item seja ensaiado ou calibrado, admitindo um desvio das condições especificadas, o laboratório deve incluir uma ressalva no relatório, indicando quais os resultados podem estar afetados pelo desvio. Então, olha só, isso é excelente para um laboratório, porque ele se resguarda. E aí o pessoal de laboratório, às vezes, principalmente o pessoal de laboratório de... Como é que fala, gente? De análise de meio ambiente, sabe? O pessoal sofre muita pressão e às vezes... Como é que eu faço, Marilena? A amostra está fora, como é que eu faço para receber? Se eu recebo, se eu não recebo? Agora a norma abre esse precedente. Se o cliente admitir o desvio, você aceita, mas deixa escrito, né, deixa escrito no contrato, deixa claro no relatório de ensaio para você se resguardar, ok? Registros técnicos. Aqui também é uma novidade, né, gente? Lá na 17.25/2005, nós temos o 413, controle de registros. Aqui, na 2017, nós temos um item específico, exclusivo para controle de registros, ok? Então, eu coloquei tudo em azul, em um verde meio azulado, não sei como é que vocês estão enxergando. É o seguinte, o laboratório deve assegurar que os requisitos técnicos para cada atividade contenham os resultados, o relatório e as informações suficientes para facilitar, se possível, a realização de uma linha de auditoria, né? E esses registros devem ser aqueles que afetem, né, que possam afetar a medição, a incerteza de medição associada a essa medição. E que ele possa ser repetido nas condições mais próximas do ideal, ou seja, vocês já ouviram isso lá no 4.13, só que agora ele está citado separadamente. Às vezes, vou dar um exemplo, né? Quando o pessoal vai montar um formulário de registro, formulário de bancada, enfim, aquele formulário onde vocês vão colocar os dados brutos, né, os resultados do ensaio. As pessoas, elas colocam lá a pipeta
você trabalha com 10 pipetas, ou qual a pipeta você usou, em qual estufa você incubou, ou qual é o lote do material de referência que você usou, enfim, são aquelas informações que, se elas tiverem impacto na medição, elas devem ser registradas. Isso é uma velha conversa, uma velha história, a linha de auditoria manteve, tá? Na verdade, a palavra linha de auditoria não, mas repetir as condições o mais próximo possível das condições originais significa linha de auditoria. Os registros técnicos têm que ter a data, a identificação de quem fez, né? E a conferência dos dados e dos resultados, isso também não é novidade. Cálculos dados originais também devem ser registrados no momento em que são realizados e devem ser identificáveis a tarefa específica que se referem. Repetindo 4.13, mas reforçando, né? Eu tenho um exemplo muito legal sobre essa questão de ser identificáveis a tarefa específica. Eu era gerente de um laboratório e nós tínhamos aqueles leitores de ELISA que sai aquele como se fosse um resultado, como se fosse um extrato de banco, né? Não sei como é que eu vou falar isso aqui, me deu um branco. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que, além de grampear na folha de registro, nós tínhamos que identificar aquele extratozinho do resultado e referenciá-lo a qual formulário, né? A qual amostra. Então, esse é um exemplo do registro técnico. Vai ter registro de gestão lá na frente, tá? Mas é que a norma deu uma carga para o registro técnico, porque realmente, eu acho, o registro técnico é o bem mais precioso que o laboratório tem, né? É o que ele produz, o que ele gera, informação. Essa aqui mudou um pouquinho. O laboratório deve assegurar que emendas aos registros, que é aquela história da alteração dos registros, possam ser vinculadas às versões anteriores ou às observações originais, que é aquela história de você não invalidar a informação primeira, né? A história do corretivo, que nós vamos colocar corretivo, etc. Devem ser retidos dados e arquivos originais e os alterados, né? Incluindo data da alteração, uma indicação dos aspectos alterados e quem foi responsável pelas alterações. Esse aqui, gente, é um tema que precisa ser muito bem tratado lá na SEGECRE, porque isso é muito novo, né? Como que nós vamos fazer isso? Isso aqui, esse parágrafo, o último parágrafo, ele tem muita cara de software de gestão de registros, mas ele não tem cara de planilha de Excel ou planilha do Word, que muito laboratório ainda usa. Então, esse aqui vai ser uma questão bem importante para a gente tratar daqui para frente. E eu prometo para vocês que eu conto qual vai ser o direcionamento da SEGECRE em relação a esse item. Avaliação da incerteza de medição, que antes era estimativa, agora passou para avaliação. Antes ela era tratada no 5.4, agora ela tem um item 7.6 só para ela. Então, os laboratórios devem identificar as contribuições para a incerteza de medição. Ao avaliar a incerteza, todas as contribuições que sejam significativas, incluindo as oriundas da amostragem. E, claro, usar métodos de análise apropriados. Gente, esse negócio aqui de método de incerteza é um negócio muito complicado. O Paulo Afonso, se ele estiver aqui, ele vai poder me ajudar, porque às vezes um avaliador, um consultor, ele tem o jeito que ele aprendeu a fazer a incerteza, a planilha estimativa dele, né, a avaliação dele. Às vezes ele chega no laboratório com outro olhar, com uma outra forma de fazer, e aí dá um problema danado. Então, a norma deixa aqui métodos de análise apropriados. Eu acredito que vai ser uma NIT-DICLA também para dar essas orientações. O Inmetro já tem uma NIT-DICLA que é muito boa. Então, a incerteza é aquele negócio, né, Cristiane? Ai, gente, eu esqueci de fazer marketing do meu canal do YouTube para vocês, né? Eu tenho um canal do YouTube e lá eu tenho uma aula sobre incerteza, tá? E Paulo Afonso é tudo de bom, mas vamos seguindo. Ficou claro? Continua mantendo as mesmas exigências.
Ah, não mudou, né? Laboratórios que realizam ensaios quantitativos devem avaliar a incerteza, e os laboratórios que produzem ensaios qualitativos não tem a exigência de ter uma planilha, dados, mas espera-se que... ele aí, Paulo Afonso, meu querido, eles devem pelo menos estimar os fatores, né, que vão contribuir para a incerteza. Isso é outra coisa, né? Essa questão de estimar os fatores, nós vamos convidar o Paulo para um dia fazer uma live com a gente, para ele ajudar a gente a entender muito bem essa história, tá bom? Então, a incerteza mudou pouco, mudou muito mais conceitos. Uma coisa importantíssima de incerteza, que isso é uma informação que foi dada no ENOAC, que é a seguinte, que foi uma palestra do Maurício do Imetro, que ele faz parte do Exocasco. Não existe a exigência de estimar, de calcular incerteza para a amostragem. Não é incerteza da amostragem, isso já caiu, não tem incerteza de amostragem. O que vocês devem avaliar é quais os fatores ali na amostragem podem contribuir com a incerteza da sua medição. Por exemplo, a temperatura, né, da água, se for o caso, pH, enfim. Essa parte técnica eu fujo, porque é a parte de química. Mas uma coisa que vocês devem marcar bem, não é obrigado a fazer cálculos de incerteza do processo de amostragem, porque a amostragem não é uma medição, né, e a incerteza é da medição. E esses fatores vão contribuir para a incerteza do ensaio. Mas, enfim, é só deixar claro isso para vocês. Agora, esse garantia da validade dos ensaios, ele mudou bastante e eu achei ele maravilhoso. Eu adorei. Vamos ver se vocês vão gostar. Um procedimento para monitorar a validade dos resultados, ok? Continua, né? Que esses resultados sejam registrados de modo a que seja possível, né? Na verdade, você possa avaliar a tendência, tá? E aí ele fala que devem utilizar, mas não estar limitado a... Essa parte que eu gostei pra caramba, porque olha o tanto de opções que a norma trouxe pra gente. Porque antes ela tinha, sei lá, 4, 5 opções e a gente ficava meio perdido. Então, a utilização de material de referência e de controle de qualidade já tinha, mas aí ela vem com as opções, né? Uma instrumentação alternativa calibrada para fornecer resultados rastreáveis, checagens funcionais de equipamentos de medição e de ensaio, padrão de checagem ou padrões de trabalho, né? Uso de checagens intermediárias nos equipamentos de medição. E aí, para cada tipo de ensaio ou calibração, vocês vão escolher qual é o que se aplica, né? Depois, aqueles outros, ensaio e calibração replicada tinha, reensaio tinha, correlação também, mas bem, análise crítica de resultados relatados, comparações intralaboratoriais e ensaio de amostras cegas. As comparações intralaboratoriais é que eu achei muito legal, né? Que as pessoas já fazem isso, mas talvez não fosse documentado, não tivesse exigência. Então, eu achei que esse item aí do controle interno ficou muito bom mesmo. Eu tô continuando, porque ninguém tá mandando eu falar devagar, então eu tô indo, hein, gente? Aí vem a questão do controle externo. O laboratório deve monitorar o seu desempenho por meio de comparação com resultados de outros laboratórios, quando disponível e apropriado, porque a questão dos interlaboratoriais, dos ensaios de proficiência no Brasil, ela é uma questão difícil, né? Nós temos pouquíssima oferta no Brasil, mas, enfim, a norma fala, aí quando ela coloca assim, quando disponível e apropriado, dá uma tranquilidade para aquelas pessoas que não têm, né? Que não têm essa oferta. Bora lá. Esse monitoramento também deve ser planejado e analisado criticamente e deve usar, mas não estar limitado só a essas duas alternativas, mas, assim, em geral, quando nós colocamos
em geral, quando nós fazemos o controle externo, a gente escolhe mesmo o ensaio de proficiência ou as comparações interlaboratoriais, né? Distintas de ensaio de proficiência, ou seja, ensaio de proficiência é uma coisa, comparação laboratorial é outra. Na verdade, o ensaio de proficiência utiliza as comparações interlaboratoriais para relatar, né, que o laboratório tem a competência, mas isso aí é outro treinamento também, né, ISO 17043. Bom, relato de resultados. Relato de resultados, gente, não se preocupe, eu não vou ficar falando os itens aqui da norma não, porque é gigante e o que mudou. O item mais fácil do mundo de aplicar é o relato de resultados, né? Só se você pegar um documento do Word e ir ticando as informações que a norma fala, né? Então, vamos lá. O que veio de novo? Ela separa, né, resultados. Primeiro, ela vem com os requisitos comuns para relatório de ensaio, calibração ou amostragem. Então, tem lá no 7.8 os requisitos comuns. Depois, ela traz um requisito comum, o requisito específico de ensaio, um requisito específico de certificado de calibração, o de amostragem. Depois, ela vem falando quando o laboratório faz declaração de conformidade, requisitos para isso, opiniões, interpretações e emenda aos relatórios. Então, esse item, ele ficou muito, muito bom, porque ele dividiu, eu acho que o 5.10 era lá um item fácil de implantar, mas às vezes era confuso, né? E agora não, agora a norma vem bem didática. Isso, a palavra. Eu achei essa norma muito didática, muito boa mesmo. Reclamações. Reclamações é ótimo, porque na norma atual é um item, né? 8. Na norma que virá, nós temos aí uma série de requisitos. Primeiro, ela fala que o laboratório tem que ter um processo documentado para receber, avaliar e tomar decisões sobre as reclamações. Isso, a gente, não é novidade. Mas lá no 4.8, ela não falava assim com essa clareza de tomar decisões, né, avaliar. Ela falava que tinha que tratar, registrar, mas como que você toma as decisões não era necessário. Depois, o laboratório deve descrever o processo, ele deve descrever como ele trata as reclamações e deixar isso disponível para as partes interessadas. Ou seja, o seu POP de reclamações, ele deve, né, quer dizer, um requisito, estar disponível, por exemplo, quem são as partes interessadas de um laboratório? O cliente, a parte interessada, a CEGECA é parte interessada, se for um laboratório da universidade, sei lá, os alunos são parte interessada, o corpo de professores, enfim, cada laboratório tem as suas partes interessadas, inclusive os próprios colegas, né, mas isso já é uma coisa comum. Então, hoje, como você trata as declarações devem estar disponíveis para quem quiser saber. No recebimento de uma reclamação, o laboratório deve confirmar se essa reclamação está relacionada à atividade de laboratório e, se for, deve tratar. Então, aquelas reclamações, e isso aqui ficou bacana, né? O que é atividade de laboratório para a norma? Ensaio, calibração e amostragem. Ok? Vamos ver como é que fica essa história aqui no sistema de gestão, né? Porque antes a reclamação era genérica, hoje não está genérica mais, mas enfim. Depois, o laboratório deve ser responsável por todas as decisões em todos os níveis do processo de tratamento de reclamações. Então, assim como a confidencialidade, a reclamação veio com tudo, né? Porque as normas ISO, né, gente, são normas de mercado, são normas para atender bem o cliente, resumindo, bem resumidamente. O que o processo de reclamação deve ter, no mínimo, tá? Uma descrição do processo para receber, validar, investigar, decidir as ações da reclamação, monitoramento dessas reclamações e das ações tomadas, e
a direção, né, a gerência, enfim, o nome que nós vamos ver como é que vai ficar, assegurar que as ações apropriadas sejam tomadas. O laboratório que receber a reclamação, ele deve coletar e verificar todas as informações necessárias a validar aquela reclamação, ou seja, não é só receber uma informação hoje, registrar no caderninho ou no formulário de reclamação, mandar para a qualidade resolve, não. Hoje, eu vejo assim que de tudo que a norma mudou, que ela está mais exigente e está pedindo mais coisas em relação à reclamação. E outra coisa, que é o sempre que possível, ou seja, só se você não tiver condição de fazer, ele deve acusar o recebimento da reclamação e fornecer ao reclamante o andamento do progresso e a conclusão da reclamação. Então, eu fico aqui pensando, eu, Maria Helena, né, assim, Maria Helena, enquanto alguém que já trabalhou em laboratório a vida inteira, se hoje reclamação já não é uma tarefa fácil, imagina daqui para frente, né? As pessoas não vão gostar muito de ficar registrando reclamação, não, porque ela vai dar bastante trabalho para ser tratada. E olha lá, hein? Essa aqui é uma questão nova que eu achei interessantíssima também. As conclusões a serem comunicadas ao reclamante devem ser elaboradas ou analisadas e aprovadas por indivíduos que não estejam envolvidos nas atividades de laboratório que originaram a reclamação. Ou seja, hoje a gente recebe a reclamação, nós mesmos tratamos, nós mesmos vamos lá, colocamos em eficácia, muitas vezes nem fazemos contato com o cliente. Então, as reclamações, então se for uma reclamação do pessoal da amostragem, quem tem que fechar não pode ser aquelas pessoas envolvidas com o processo que recebeu esse incidente nessa informação. E uma nota que fala que você pode, inclusive, contratar uma pessoa de fora para fazer isso para você, que aí já está abrindo mercado pessoal da consultoria, né? Que também é bom. E sempre que possível, o laboratório deve notificar formalmente ao reclamante o término do tratamento da reclamação. Tá? Então, aí, reclamação veio com força total. Também estou muito curiosa para ver como é que vão ser as coisas. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai conseguir terminar até umas 10 horas, eu acho que a gente termina e dá para responder bastante pergunta, tá bom? Vamos lá, 7.10. Trabalho não conforme. Também ele estava nos requisitos de gestão, agora ele vem para os requisitos, né, de processo. E o trabalho não conforme, ele só mudou de lugar. Não mudou nada. Nós vamos continuar trabalhando o trabalho não conforme, só que ele foi para o lugar que era dele, né, porque o trabalho não conforme é para tratar as não conformidades dos processos, ok? Então, trabalho não conforme a gente pode pular para frente, não precisamos se preocupar, vamos manter as coisas como estão. Esse é novo, e aí agora que eu estou com medo da minha informação, esse é novo, e eu coloquei os slides, eu copiei a norma, mas não se preocupe, eu não vou ficar lendo slide aqui não, tá? Não, está formatado. Bom, o laboratório deve ter acesso aos dados e informações necessárias para prover atividades de laboratório. Isso também é que dados são esses, de onde vêm? O que acontece? A 17.025/2005, né, são 12 anos. Nesses últimos 12 anos, houve uma evolução gigantesca em relação à informação, à rede, né, gente, à nuvem, não sei o quê. Então, quer dizer, a 17.025, nesse aspecto, ela está muito, muito atrasada. Então, eu creio que esse item veio para poder englobar essa nova realidade, né? Essa nova era que nós estamos vivendo, tá bom? Antes de sua implantação, né? Antes da implantação dos sistemas de gestão, tá? O laboratório, ele deve validar os sistemas de gestão. Isso é outra pergunta. Tipo, ele vai usar esse sistema de gestão para coleta de informação, processamento, relato, armazenamento. Quando tem esse monte de itens, eu fico pensando
desses softwares novos, né? Que não são tão novos, mas que são os softwares que na época de 2005 não existiam. Hoje eu tenho muitos softwares. Eu não vou fazer propaganda de ninguém, no seu nome, mas eu sei, por exemplo, um software mais famoso que tem é o tal do LIMS, né? LIMS, MyLIMS, não sei o que, LIMS, tem vários LIMS. Então, assim, esses softwares, desde a entrada da amostra, até o cálculo, até o resultado, então, isso tudo eles vão pedir que eles sejam validados, tá? Antes da sua implementação. Não dá mais para fazer um software caseiro para fazer cálculo de resultado. Mas também, como é um item novo, eu espero que nós todos esperamos, na verdade, é que virão, né, orientações para esse tipo para atender esse tipo de requisito, tá? E vem aquela questão da proteção das informações, que eles devem ser protegidos contra acesso não autorizado, perda, olha a questão do ambiente. Então, no final, essa parte aqui, ela é abordada lá na 2005, porém aqui ela está sendo abordada de uma forma mais didática também, tá? Aí tem outro que eu não conhecia, Ultra LIMS. Eu sei que no final é LIMS, que ele é muito legal. Essa aqui eu acho interessantíssima. Quando um sistema de gestão da informação laboratorial for gerenciado e mantido por um provedor externo, esse provedor tem que cumprir os requisitos desse item e também as questões de confidencialidade, tá? Eu vivi uma experiência uma vez. Gente, meus cursos eu dou conta tanto caso, mas esse aqui eu tô morrendo de medo de dar tempo, porque no começo deu problema, né? Mas enfim, vou contar só esse. Nós tínhamos um sistema de guarda de registros, era uma empresa, nós guardávamos os registros nessa empresa e no ato da auditoria o auditor solicitou o termo de confidencialidade da empresa. E aí nós ficamos todos assim, perdidos, porque às vezes você tem essa qualidade só ali no seu ambiente. E foi uma não conformidade. Tinha uma empresa cuidando da informação do nosso cliente sem assinar um termo de confidencialidade. Quer dizer, isso seria um absurdo, na verdade. Então, essa questão aí vem muito boa. Depois, deve assegurar que as instruções manuais estejam disponíveis para o pessoal. E as instruções para o uso desses sistemas de informação. Cálculos e transferências de dados devem ser submetidos a conferências apropriadas de maneira sistemática. Esse aí continuou do mesmo jeito, né? Vamos lá. Milena tá falando aí. Milena, nem dei atenção para você, amiga, mas depois a gente conversa nos comentários, tá bom? Terminando. Bom, pessoal, agora, né, a parte técnica da norma. Vocês viram que eu tô pegando assim, as mudanças principais. E aí, esse item 8 é o rei, é o campeão das mudanças. Porque ele é, assim, eu tô imaginando, eu tô tentando imaginar o que isso vai ser para quem vai fazer avaliação de laboratório e até para quem vai montar sistema. O item 8, que é os requisitos de gestão, a norma te dá duas opções, a opção A e a opção B. A opção A é que você cumpra os requisitos da 17.025/2017. E a opção B, vou falar mais dela no final, é que um laboratório que tenha certificação ISO 9001, entendeu? Ele fica liberado de cumprir os requisitos gerenciais da 17.025/2017. Então, o laboratório vai escolher. Aí, lá no final, eu vou explicar para vocês o que o Inmetro, né, o que a CEGEC já está colocando de política em relação a isso. Mas eu achei que isso é uma grande bomba, né? Então, assim, o laboratório ele pode implementar os requisitos de 4 a 7 e o 8 ele não precisa implementar se ele já for certificado ISO 9001. Ok? E aí, nós estamos aguardando ansiosamente o que isso vai impactar, porque realmente é complicado. Vamos lá.
O laboratório... Gente, a imagem sumiu. Então, vamos lá. O que a norma está falando desse item 8? Se vocês estiverem ouvindo, já está bom. O laboratório deve estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema de gestão que seja capaz de apoiar e demonstrar o atendimento aos requisitos dessa norma, ou seja, aos requisitos consistentes para a aplicação dessa norma. Ou melhor, a aplicação consistente dos requisitos. Tá? Além de atender os requisitos de 4 a 7, o laboratório deve implementar um sistema de acordo com a opção A ou a opção B. A opção A, eu já falei, você vai cumprir, além dos 4 a 7, os requisitos de gestão de documentos, controle de registros, risco, oportunidade de melhoria, auditoria e análise crítica. Então, você vai ver aí que os requisitos de gestão eram 5, né? Eram 15. Olha a quantos ele foi reduzido. Vocês vão ver aí, por exemplo, as ações preventivas que a gente gostava tanto de fazer no laboratório, né, gente? O pessoal corria de ação preventiva, assim, morria de medo, elas não são mais exigência. A norma fala em risco e oportunidades, né? Então, bora lá. E a opção B, que é implementar um sistema ISO 9001 que seja capaz de assegurar e demonstrar que se atende com consistência 17, ou seja, você tem que ter um ISO 9001, mas esse ISO 9001 tem que garantir que os itens gerenciais da 17 sejam cumpridos. Isso é muito bom para quem já tem ISO 9001, né? Mas para quem está começando agora, imagina implementar 2 normas paralelas, eu não gostaria. Talvez isso esteja sendo aqui... já estou sendo saudosista antes da norma acabar, mas na minha cabeça isso fica um pouco complicado. Então, da opção A. Os itens, né, da opção A, que é de 8.2 a 8.9, eles estão muito alinhados ao texto da 9001/2015, tá? Eles têm os requisitos bem menos detalhados, tá? E eliminou-se muitas políticas e muitos procedimentos. Então, ele está bem mais simples, bem. Isso é uma boa notícia para o pessoal do laboratório, né? Que sofre com a questão da gestão, porque nós somos todos técnicos, né? E ele está bem focado no resultado. Não na maneira como esses resultados são tratados, mas assim, como eles são alcançados. E isso é muito legal, eu gosto muito disso. Então, os requisitos gerenciais, eles fofos, assim, maravilhosos. Estamos todos amando. Vem o requisito de sistema de documentação do sistema de gestão. Aí, gente, o que eu fiz? Eu copiei, até o slide ficou bem carregado, eu não gosto não, mas acho que vai ter que ser o jeito. As políticas devem abordar a competência. As políticas e objetivos devem abordar a competência, imparcialidade e operação consistente do laboratório. Tá certo? Toda documentação deve... isso aqui é importante, que muitas vezes você chegava no laboratório e tinha, às vezes, uma planilha que não estava incluída no sistema de gestão. Então, o pessoal tinha lá o POP, o formulário, e uma planilha que não tinha cabeçalho, não era controlada, né? Então, toda a documentação de processos que tem impacto no resultado, elas devem ser referenciadas ou vinculadas ao sistema de gestão. Isso aí vem salvar, isso é um item para a gente, quando identificar essa situação, já sabemos que é um 8.2.4. Todo o pessoal envolvido em atividades deve ter acesso às... Olha que legal esse também, gente. Todo o pessoal envolvido em atividades de laboratório, ou seja, ensaio, calibração, amostragem, devem ter acesso às partes da documentação do sistema de gestão e informações relacionadas que sejam aplicadas às suas responsabilidades. Existia muito... eu vejo muito ainda, assim, que o pessoal lá da bancada precisa saber... todos os documentos, tem gente, Deus o livre, guarde, mas ainda fala em decorar a política da qualidade, isso aqui, né? E aí a norma me falando assim, olha, o pessoal tem que saber aquilo que realmente faz parte, tem que ter acesso àquilo que realmente faz parte da sua atividade de laboratório. E isso é muito bom, né? Isso é muito legal.
Não, voltando. Deixa eu voltar que eu tenho umas coisinhas para falar para vocês. Vocês perceberam que a norma não fala em lista mestra? A norma não fala em procedimento, né? Desculpa, ela não fala em lista mestra, ela não fala em emendas manuscritas. Então, assim, ela foi tirando, sabe? Não fala aquela questão também que dava muita confusão, que o pessoal falava assim que o documento tem que ser revisado pela mesma função que escreveu. Aí depois a pessoa quer cobrar que seja a mesma pessoa que escreveu, enfim. O que tem para dizer é isso, de controle de documentos, o que temos para 2017 e em diante são só... eu coloquei aqui, tá, gente, só o que mudou, mas tem alguma coisinha lá que mantém a mesma coisa, mas simplificou demais. Bora para o próximo. Controle de documento. Repetir. Isso aqui, gente, não é documento não, tá, gente? É registro. Eu repeti o título, tá? Eu não precisava desse slide aqui. Os documentos devem ser aprovados com relação à sua adequação antes de ser emitido. Isso aí já é uma coisa que já é dita, mas não foi dita de uma forma diferente. Eles devem ser submetidos a uma análise crítica conforme necessário, atualizados. Esse 8.32 eu acho maravilhoso. Porque é o seguinte, as pessoas, eu já vi muitos laboratórios que acham que a cada 2 anos você tem que revisar o procedimento. Mesmo que esse procedimento não teve mudança nenhuma, porque o seu COP fala que você tem que revisar. E a norma é muito clara, você tem que analisar periodicamente. E se a análise crítica indicar, você atualiza, senão você pode manter o seu POP versão 01 durante 5 anos, se aquela versão 01 continua atendendo o seu propósito, o propósito do seu sistema. Então, esse item vem ajudar a gente nisso. As alterações e a situação atual da revisão do objetivo do documento, né? Então, eu fiz revisão, então, que revisão que é essa, né? O que foi mudado, né? Que é a história lá do histórico de revisões, que está aqui bem mais simplificado, tá? Os documentos devem ser identificados, as versões devem estar disponíveis nos pontos de atualização e a sua distribuição controlada, tá vendo? Ele não fala em lista mestra, mas ele fala em controle de distribuição. Você pode continuar com a sua lista mestra? Eu continuaria com a minha, porque a lista é um instrumento que eu uso para controlar. Então, já vivo com essa lista, já conheço ela há anos, deixa ela lá. Só não está falando o nome dela aqui, mas você pode dizer que você utiliza a lista mestra para cumprir o requisito aí de distribuição e controle de documentos. Que eles sejam unificamente identificados continua. E a questão dos obsoletos. O uso de obsoleto deve ser evitada e deve ser identificado de forma apropriada se esses forem retidos para algum propósito. Então, gente, a questão do documento obsoleto, eu sempre falei isso, que a norma anterior fala, e eu vou repetir nessa, ninguém precisa guardar o documento obsoleto, desde que as alterações estejam descritas no documento atualizado ou em algum outro lugar que você guarda as mudanças. Então, não é necessário guardar documento obsoleto, porque muitas vezes você vai e tem lá caixas e caixas de documento obsoleto, às vezes ele está sem carimbo e dá um problema danado, né? Então, menos é mais, sempre, né? Controle de registros. Aí é aquele registro geral, né? Deve estabelecer e reter registros legíveis para demonstrar que atende os requisitos da norma. Deve ter controles. Olha, lembra dos 8 verbos? Agora ele diminuiu bastante os verbos. Você tem que identificar, armazenar, proteger, manter cópia de segurança, arquivamento, recuperação, tempo de retenção e disposição dos seus registros. Ele só trocou, né, gente, na verdade, assim, indexação, mas tá mais simplesinho, assim. Agora, Maria Helena, eu faço esse controle de registro tem 6 anos, eu vou ter que mudar? Eu falei, não, ninguém precisa mudar. Desde que você cumpra o que está escrito na norma, se você quiser colocar 10 vezes mais que você, além da norma, você pode. O único risco é que você tornar o seu sistema
muito pesado, muito robusto, né? Quer dizer, manter um sistema desse, cumprindo só os requisitos que a norma pede, só entre aspas, né? Já dá um trabalho danado. Se você quiser colocar coisas além, vai te dar mais trabalho, mas você não é proibido, tá bom? O acesso aos registros deve ser consistente com os compromissos de confidencialidade. E os registros devem estar prontamente disponíveis. Aí, aqui o registro chamando confidencialidade de novo, quer dizer, reforçando a questão da confidencialidade na norma. Esse é no nosso workshop, vai ter uma aula só sobre isso, tá, gente? Só sobre riscos e oportunidades. O laboratório, que aí essas oportunidades lembram muito a questão da ação preventiva, né, das oportunidades de melhoria, mas aqui a norma está tratando de riscos e oportunidades. E aí, esse é novíssimo, né? Nós nunca falamos em riscos na 17.025. Nós trabalhamos com riscos todos os dias, todas as horas, na nossa rotina de trabalho, mas em geral o laboratório não tem isso estabelecido, estruturado, desenhado, feito em procedimento, e as pessoas também não estão lá treinadas para ter esse tipo de visão. Então, acho que essa é a mudança que as pessoas mais têm temido, né? E é muito claro que para cumprir esse item, vocês não precisam fazer processos, e isso veio da 9001. Você não precisa processos muito elaborados, enfim. É importante, o que essa norma tem trazido para a gente é rever resultados, o foco das coisas, tá? Então, ele deve assegurar que o sistema de gestão alcance os resultados, deve também promover o atingimento de oportunidades, propósitos e objetivos do laboratório, reduzir impactos indesejáveis às atividades de laboratório. Tá vendo, gente? Lá na norma anterior fala assim, que os insumos não tenham impacto ao resultado dos ensaios, e calibrações. Hoje não, ele fala em atividades de laboratório. Então, é uma coisa que nós vamos precisar exercitar, é o seguinte, atividades de laboratório, leia-se, calibração, ensaio e amostragem. E claro, né, alcançar melhoria, que é o objetivo de todo o sistema de gestão. Ele deve planejar ações para abordar os riscos e as oportunidades, né? Como integrar as ações ao seu sistema e avaliar a eficácia dessas ações. Tá? Ações tomadas para riscos e oportunidades devem ser proporcionais ao impacto desses riscos ou dessas oportunidades para os resultados do laboratório. Eu já, há alguns anos atrás, comecei a implantar isso no laboratório que eu trabalhava. Então, era um sofrimento danado, que fazia uma planilha lá, levantava, passava um dia inteiro levantando riscos. Aí, quando nós começamos a avaliar os riscos, assim, tem risco que você não tem que esquentar a cabeça. E a nossa aula, né, de gestão de riscos, eu vou abordar muito isso, assim, uma forma como eu aprendi a fazer com o meu modelo, enfim, tem N modelos, tem realmente a norma, mas a norma de avaliação de riscos, né, só que já está colocado pela própria SEGECRE, pela própria ISO, que o laboratório da 17.025 não precisa implantar essas normas de risco, de gestão de risco, não. É muito bom que elas sejam utilizadas como referência para a gente, mas não que seja uma obrigatoriedade, ok? Vamos lá. Melhoria. É a história, né? Que essa aqui na melhoria veio a realimentação do cliente. Primeiro, ele tem que identificar as oportunidades de melhoria, implementar qualquer ação que seja necessária, é o famoso PDCA, né? E aqui a realimentação do cliente, o 4.7 já foi dividido, né? Primeira cooperação lá, uma análise crítica de pedidos, propostas, contratos, e agora aqui na melhoria, que é a obtenção da realimentação tanto positiva quanto negativa dos seus clientes. Qual que é a melhor forma, desculpa. Qual é a forma mais usada para a realimentação de clientes?
pesquisa de satisfação. Mas é a única? Não. Realimentação não é sinônimo de pesquisa. Pesquisa é a ferramenta mais usada para realimentação. E, claro, né, considerar essa realimentação dos clientes na hora de fazer a análise e o aprimoramento do seu sistema de gestão. Tá? Ação corretiva. A ação corretiva também copiei para vocês verem, mas é a mesma coisa. Quando existir, se ocorrer uma não conformidade, né, o laboratório deve, conforme aplicável, tomar ação para controlá-la, lidar com suas consequências. Avaliar a necessidade de uma ação para eliminar as causas. Isso é uma outra coisa importantíssima, gente. Eu vejo muito os laboratórios falando assim, toda não conformidade tem que abrir uma ação corretiva. Não. A própria 17.025/2005 eu deixava isso um pouco claro, mas essa vem para ajudar. Nem toda não conformidade pede uma ação corretiva, porque a ação corretiva pressupõe análise de causa do problema. Então, é o seguinte, surgiu uma não conformidade, você vai avaliar. Eu preciso tomar uma providência, o que a gente chama, né, que a norma aqui não está chamando mais de correção, mas antes ela chamava de correção. Teve um problema, eu vou tomar uma ação para controlar esse problema, eu vou corrigir. Quais as consequências disso? Aí, dependendo das consequências, né, por exemplo, se for um problema recorrente, eu tenho um exemplo que eu conto sempre nos meus treinamentos, que é o seguinte, eu vou falar para o pessoal do Pará, hein, presente pessoal do Pará, chovia todo dia, né, mas agora não chove todo dia mais. Mas é o seguinte, você está na sua casa, de repente começa uma chuva, acontece o quê? Uma goteira. Qual que é a ação para controlar e corrigir esse problema no auge da chuva? O balde, né, minha gente? Nós pegamos o balde, colocamos na goteira, parou a chuva, o que eu faço? Jogo água fora e guardo o balde para a próxima chuva? Não, né? Nós vamos lá em cima investigar o que está acontecendo. Por quê? O problema é a chuva dentro de casa. Então, o balde ele veio como uma ação para controlar esse problema. Agora, chover dentro de casa é uma questão corriqueira, uma questão simples? Não. Então, se está chovendo dentro de casa, é um problema que eu tenho que avaliar o porquê. Então, por que está chovendo? Está chovendo porque aí sobe o pessoal da manutenção e descobre que tem uma telha quebrada, enfim. Aí sim, nós vamos analisar a causa. Então, só para fechar, a não conformidade tem duas maneiras de ser tratada, controlada, corrigida. Uma ação imediata, que é aquela que, por exemplo, queimou a lâmpada. Ótimo, vou lá e troco a lâmpada. Troco a lâmpada. 2 dias depois, queima a lâmpada de novo. 3 dias, queima a lâmpada de novo, aí eu vou ter que ver a parte elétrica. Mas se fosse só uma queimadinha de lâmpada, estava tudo resolvido. E laboratório tem muito isso. E o pessoal do laboratório sofre muito, porque às vezes queima uma lâmpada, o pessoal da qualidade coloca um formulário e fala que tem que fazer análise de causa porque a lâmpada queimou. Aí as pessoas não gostam de fazer mesmo, porque elas falam, poxa, mas qual que é o sentido? Profissional de laboratório é igual criança, né, gente? O ser humano, se ele entender o sentido, ele vai. Agora, se você ficar obrigando a ele preencher um formulário que ele não vê propósito, não vê sentido, nós vamos ver sempre formulário sem preencher. Agora, nós estamos nos libertando, tá, gente? Se tinha alguém aí da qualidade que obriga você a abrir ação corretiva para tudo, a partir de 2018, 8.7.1 vai te libertar disso, ok? E aí, ele fala também como tratar a causa, que eu não vou falar para vocês. Implementar qualquer ação necessária, avaliar a eficácia, e vem outra coisa, olha, teve um problema, eu avaliei o que aconteceu com esse problema, ou eu abri uma ação corretiva ou não, o que acontece? Depois que eu resolvi, eu vou ter que avaliar, né? Será que eu estava avaliando esse risco bem? Por que esse problema aconteceu? Eu vou ter que ir lá na minha planilha de riscos para falar, opa, isso aconteceu por aquilo, vamos aumentar aí as medidas de prevenção ou de contingência. Mas isso é um assunto que nós teremos várias aulas para falar dele, né? E claro, se for necessária uma mudança no sistema de gestão, fazê-la. O laboratório deve ter registro da natureza das não conformidades, os resultados de qualquer ação corretiva, tá?
É cuidar da ação corretiva como sempre, que o conceito não mudou, só que está mais fácil de entender. Deus é mais, eu adorei. Auditorias internas. Vocês estão vendo aqui tudo na opção A, né, gente? A B é outro negócio. Fala o seguinte, que o laboratório deve conduzir auditorias internas em intervalos planejados para prover informações sobre o sistema, tá? Então, ele tem que avaliar, aí vem, né, os requisitos do próprio laboratório, do seu sistema, os requisitos da 17025, avaliar se essa norma está sendo mantida eficazmente, tá? Implementar um programa, né, incluindo a frequência. Aí, gente, aqui é a novidade, né? Na norma anterior é implementar um programa. Aqui ele já fala o que ele quer no programa. Incluindo a frequência de métodos, responsabilidades, requisitos para planejar, para relatar, ou seja, o seu programa de auditoria agora ele vai ficar um negócio, ele vai crescer, né? Ele vai ter que ter mais informação, tá? E deve considerar, inclusive, os resultados das auditorias anteriores. Então, teve uma mudançazinha aqui também. Definir quais são os critérios de auditoria, que os resultados da auditoria sejam relatados à gerência, implementar correção e ação corretiva, aí a correção apareceu, e manter registro das evidências, né, de que o programa de auditoria interna e os resultados da auditoria foram alcançados. A análise crítica pela direção, ela mudou bastante. Quer dizer, o objetivo é esse. Ela deve avaliar periodicamente se o seu sistema de gestão está atingindo, né, os objetivos, se ele é eficaz. Aí, o que ela faz? Aí, eu não vou ficar lendo isso para vocês, mas ela, na norma anterior, ela dava as entradas e as saídas eram o quê? Você tinha uma entrada, você tinha que ter uma saída para aquela entrada. Essa não, ela vai trazendo mais entradas do que a anterior, né? Aí vem falando de mudança de volume, reclamação, eficácia de melhorias, a questão dos recursos, resultados da avaliação de riscos, tá vendo? Então, ela tem várias entradas, novas entradas. E as saídas? Ela quer saber, no final, se o sistema é eficaz em seus processos, se teve melhoria, se tem recursos, né, se existe uma provisão de recursos, ou seja, ao final da auditoria, a direção vai ter que falar, olha, nós estamos precisando de recurso para a reforma do laboratório de microbiologia. Tá, então nós vamos colocar esse dinheiro lá, nós vamos contratar uma obra, tá? E se houver, durante essa reunião, a definição ou identificação de necessidade de mudanças, nós vamos relatar também na ata. Então, ficou uma ata. Eu gostei mais também desse modelo, porque às vezes a pessoa, no modelo anterior, você tinha uma entrada que não tinha uma saída específica, mas você tinha que escrever alguma coisa, senão era o quê? Uma não conformidade. Bom, acabaram os requisitos de gestão da parte B. Agora, da parte A. Agora é o B. O que acontece? A SEGECRE já definiu, já antecipou algumas questões que ela vai exigir para os laboratórios que queiram usar os requisitos da 9001 como parte do sistema 17025. Então, olha lá, o que a SEGECRE já falou que vai exigir? Que o laboratório esteja certificado na ISO 9001-2015. Se não for no 2015, não adianta. Depois, esse certificado deve estar dentro da validade que foi emitido por um organismo acreditado. Ou seja, tem muita empresa certificadora que não é acreditada pela SEGECRE. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento. Que tem certificadora que não é acreditada. E as pessoas fazem isso com ela. Então, para pertencer, né? Ou melhor, para a escolha da B, essa certificadora tem que ser acreditada e tem que estar dentro da validade, tá? Pelo Inmetro ou outro signatário.
E o escopo do certificado deve incluir as atividades do laboratório. Por que acontece, gente? Às vezes a empresa tem ISO 9001, mas o laboratório, as atividades do laboratório não são avaliadas. Então, dentro do escopo da ISO 9001, tem que ter ensaio, calibração, amostragem, né? Ou para ensaio ou para calibração. Ensaio, calibração e amostragem, seja para ensaio ou seja para calibração. Então, olha para você ver. O laboratório que optar pelo B, ele vai ter que já de cara seguir essas 3 orientações que a SEGEC não vai abrir mão de jeito nenhum. Então, se o laboratório for, se o dono do laboratório, a menos que seja uma grande empresa, que tem um sistema ISO grandão, enfim, aí é uma discussão a ser feita, né? E, enfim, eu não gosto. Eu não estou aqui para dar minha opinião, né? Mas assim, eu não gostei. Eu prefiro, eu acho que é mais a vida de quem. Porque assim, o gerente da qualidade não tem mais um nome na norma, mas ele vai continuar existindo, né? O gerente técnico. Quem conduz o processo já sofre pra caramba. Imagina ter que administrar 2 sistemas, acompanhar 2 certificações, uma acreditação, uma certificação, enfim. E, para finalizar a aula, né, a questão dos anexos. Os 2 anexos hoje, o primeiro fala de rastreabilidade metrológica e o segundo fala de sistemas de gestão. São ótimos os anexos, assim, estão muito bem escritos, eu gostei muito dessa norma. Então, vale a pena ler os anexos também. Para finalizar, eu vou voltar, tá, gente? Eu espero que o vídeo volte. Tá dando tudo tão certo, não é possível que na hora do vídeo vai dar problema. Então, tô deixando aqui. Primeiro, agradecer a essas 265 pessoas que estão aqui presentes, tá? Deixando o meu e-mail, o telefone da empresa, o site da empresa, para qualquer necessidade. Eu tô vendo aí um monte de número pulando nos comentários, mas eu foquei no slide. Eu deixo meu WhatsApp também, se tem alguém criando um grupo, como é que vai ser, né? Rogério, agora é o coffee break, né? Porque a gente tá com fome, com sede. E aí faz o seguinte, vai um lá, volta, vai um, volta. Então tá meu e-mail. Eu sempre falo pro pessoal, eu desafio as pessoas a mandarem um e-mail para ver se eu não vou responder. Às vezes eu não respondo na hora, né? Porque às vezes eu tô em aula, eu tô fora, mas eu procuro sempre responder os e-mails. Porque eu acho que o mínimo... Se você me manda um e-mail me perguntando alguma coisa, o mínimo que eu posso fazer é de falar assim, olha, desculpa, mas eu não tenho essa informação. Pessoal, agora eu vou fazer